para definir prefeitos aqui no Brasil. O Partido dos Trabalhadores é a sigla que levou mais candidatos ao segundo turno. O PT vai concorrer em 15 municípios. O PSL, que elegeu Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018, só vai concorrer em 2 cidades, com raras exceções, como Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Os candidatos apoiados por Jair Bolsonaro ao longo dessa campanha naufragaram nesse primeiro turno. Caso de Celso Russomano em São Paulo, por exemplo, né? Hoje, Jair Bolsonaro apagou uma postagem das suas redes sociais com os candidatos que tinham o seu apoio. A lista, que foi publicada no domingo, essa daí que a gente está vendo, domingo, dia da eleição, trazia nomes de vários partidos. Com a derrota, Bolsonaro resolveu apagar essa postagem aí. Ao longo do dia, bolsonaristas ocuparam as redes sociais para levantar suspeitas sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Assim que os primeiros resultados saíram, a deputada Carla Zambelli escreveu o seguinte nas redes: o que houve com os conservadores? Erramos, nos pulverizamos ou sofremos uma fraude monumental? Com a derrota da extrema-direita consolidada pelas urnas, hoje de manhã, daí a Carla postou o seguinte: Carla Zambelli, deputada, disse assim: olha, Senhor, tenha piedade dos lúcidos, de joelho lhe rogo, mantenha minha fé, não em Deus, mas nos homens. Não há justiça de Deus, mas na justiça dos homens. Não na justiça de Deus, mas na justiça dos homens. Se eu perder essa fé, toda dedicação perde o sentido, meu Pai, justiça. Ao que foi respondida por Janaína Pascoal, que é autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Ela disse assim, ó: Carla, minha amiga, pelo amor de Deus, não entra nessa. A empáfia dos direitistas que chegaram ao poder não agradou. Entenda o recado das urnas. Ele é real. Vocês estão em negação. Acorde enquanto é tempo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que, de fato, houve uma tentativa de invasão do sistema do tribunal. O atraso de 3 horas na finalização da apuração alimentou boatos nas redes e na imprensa. Em coletivo, o presidente do TSE garantiu que nem a votação e nem a apuração foram afetados. Dá uma olhada. Houve uma tentativa de ataque hoje, com grande volume de tentativas de acesso simultâneos, foi totalmente neutralizado pelo TSE e pelas operadoras de telefonia e, portanto, também sem qualquer repercussão sobre o processo de votação. E sempre lembrando que as urnas já estão todas, já estavam inseminadas, devidamente carregadas, e estão todas elas fora de rede. E, portanto, eventuais ataques cibernéticos não têm o condão de afetar o processo de votação, porque as urnas não funcionam em rede. E quem continua em negação é Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, derrotado por Joe Biden nas eleições. Domingo de manhã, Trump citou pela primeira vez a vitória de Biden, mas com ressalva de que o resultado foi fraudado. Hoje de manhã, Trump postou o seguinte, dá uma olhada: eu ganhei a eleição. Assim, em letras maiúsculas, o que nas redes sociais significa que a pessoa está gritando, né? Depois de uma onda de protestos, Manuel Merino renunciou à presidência do Peru. Merino, que ficou apenas 5 dias no cargo, substituía Martín Vizcarra, que foi destituído pelo Congresso no dia 9, o presidente. 13 dos 18 ministros que assumiram com Merino pediram demissão também. Os protestos contra Manuel Merino começaram assim que ele assumiu a presidência. Reprimidas pela polícia, essas manifestações deixaram pelo menos 100 pessoas feridas, 2 morreram e 2 estão desaparecidas. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação, principalmente em relação às eleições, o primeiro turno, esse resultado das urnas, com o Kleber Carrilho, que é professor dos cursos de pós-graduação em marketing político e propaganda eleitoral e também de gestão de comunicação e marketing da ECA, na USP, Escola de Comunicações e Artes da USP. Oi, Kleber, um prazer te receber aqui novamente. Tudo bem com você? Espera aí, Kleber, que eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver que é só se é meu.
Ou seu Não, era o microfone... meu áudio que estava, desligado, desculpe-me, viu? Eu estava dizendo que é um prazer estar aqui de novo, justamente num momento como esse, em que a gente tem tantas coisas para comentar aí a partir do resultado das urnas de ontem, algumas configurações novas aparecendo aí. Perfeito. Esse problema do áudio é mais que comum nesse momento de lives, né? Vamos lá. Num primeiro momento, o que a gente pode falar é sobre derretimento do bolsonarismo. Como você viu isso? Então, é verdade. Os candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro tiveram performances muito ruins. Isso tá claro. Agora, o que a gente tem que enxergar também é que isso não exclui os conservadores, esse populismo conservador, o nome que a gente queira dar para isso, da importância que eles estão tendo nas eleições. Olhe para a formação das câmaras municipais pelo Brasil inteiro, principalmente nas grandes cidades. Há um número muito grande desses conservadores chegando às câmaras. Isso é um dado muito importante para a gente observar. Nem sempre no executivo isso aconteceu, mas no legislativo há um número bem grande. Olhe para São Paulo, por exemplo. Né? Nós temos aí uma transformação ali na Câmara e uma chegada de mais vereadores com essa visão mais conservadora, mais ligada a esse populismo de direita, do qual o presidente Bolsonaro é parte, mas não é o único líder. Né? Então, o que talvez a gente esteja notando é que esse populismo conservador continua muito importante, mas a figura do presidente Bolsonaro talvez não tenha mais tanta capacidade de conquistar votos como em 2018, quando ele influenciou o PSL a ganhar, e outros partidos à direita, PSC também, a ganhar muitas cadeiras nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados. Especificamente sobre as câmaras, que você fala agora sobre os vereadores, mas a gente notou também uma representatividade muito maior, né, dos vereadores eleitos. Tem muitos negros, muita gente jovem, candidatos representantes de causas LGBTQI+, campanhas coletivas. É bem bacana. Aqui em São Paulo mesmo, o vereador mais votado foi Suplicy do PT. Então, assim, também é um respiro. A gente passou ali em 2018 esse momento bastante difícil, com o conservadorismo ganhando bastante espaço, e agora parece que a gente está dando uma equilibrada, será? Então, é possível fazer essa leitura, porque esses representantes foram eleitos, como você disse, representantes ligados a bandeiras, a causas identitárias principalmente. Agora, note que você falou do Suplicy, o mais votado em São Paulo, mas depois tem Milton Leite, Delegado Palumbo, Felipe Beccari, Fernando Holliday e só depois Érica Hilton, do PSOL. Né? Então, note que assim, o Suplicy, 5 representantes desse conservadorismo aí, e só depois que a gente tem alguns outros, e mesmo alguns desses, o Tami, por exemplo, não é exatamente, embora tenha também seja um LGBTQI+, mas não é um representante da esquerda, na verdade do PL, um partido do centrão, e também que contribui com esse populismo conservador, se a gente pode chamar assim. Então, note que a presença das pessoas ligadas à Igreja Universal, André Santos, Sansão Pereira, Atílio Francisco, Republicanos, são todos eles da Igreja Universal, ligados à Igreja Universal. Então, é muito importante quando a gente olha para a Câmara inteira. A gente vê que realmente tem esse respiro que você disse, mas também um número muito grande de vereadores ligados a essa direita populista, conservadora e tudo mais. Então, talvez a gente tenha aí uma Câmara com mais embates, né? Aquelas pessoas ali mais ao centro, Daniel Annenberg, que é do PSDB, mas não era tão tucano assim, Soninha, Cláudio Fonseca, esse pessoal não se reelegeu. Então, a Câmara de São Paulo vai ficar com opostos muito distantes ali. Então, talvez a gente tenha um ambiente de muito embate, já que você citou a Câmara de São Paulo.
Sim, e no país todo, isso de uma eleição bastante grande para o centro é um fato, né? Parece que o extremo ali da direita se esvaziou um pouco, mas teve uma votação expressiva em partidos do centro. Você observou isso? Então, de novo, a gente precisa entender onde estão esses partidos do centro hoje, né? Se a gente enxergar que PSD é centro, mas ele está faz parte da base do governo Bolsonaro. Se a gente notar o MDB, grande parte do MDB contribui com o governo Bolsonaro. Então, na verdade, a gente não pode enxergar os partidos do antigo centro, ou do que a gente chama de centrão, como o centro. Na verdade, eles são representantes e estão apoiando este projeto populista conservador. É verdade, tem toda a razão. Vamos falar sobre São Paulo e Rio de Janeiro, porque São Paulo a gente teve essa vitória assim de Boulos por aqui, né, que vai para o segundo turno agora com Bruno Covas. As pesquisas indicavam, mas foi uma surpresa de qualquer fato, o pessoal chegar assim com tanto peso, com tanta força numa final, agora num segundo turno. E lá no Rio de Janeiro, Crivella indo para o segundo turno, junto com Eduardo Paes, mas assim, as pesquisas também indicavam, mas a gente custa acreditar que isso é real, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem o Crivella está com a máquina, é muito mais fácil você conseguir alguns votos, principalmente os mais periféricos, quando você tem a máquina na mão, por um motivo muito simples. Os serviços vão acontecendo, aquilo que não aconteceu em 4 anos acontece na última semana, e isso, infelizmente, ainda resulta em voto, porque a gente não tem um ambiente de tanta educação política, infelizmente. E isso aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, em São Paulo, a gente tem um cenário muito interessante, né? A chegada do PSOL com o Boulos, isso transforma o Boulos, que já tinha sido candidato a presidente, num personagem muito importante para os próximos anos da esquerda. Então, o projeto dele, né, talvez até mais do que o do PSOL, talvez seja demonstrar a capacidade de juntar uma parte da esquerda. Então, negociar com o PT agora, negociar com parte do PSB, com parte do PDT, para trazer essas pessoas para a campanha dele no segundo turno. E na minha percepção, mais importante do que fazer isso para ganhar a eleição em 29 de novembro, a intenção do Boulos é demonstrar a capacidade que ele tem de ser esse líder aglutinador. Então, o que a gente vai ver aí nos próximos 15 dias é possivelmente uma transformação do Boulos, né? Daquele político que falava muito de questões específicas de um determinado segmento, da questão da habitação, para a tentativa de ser esse político que junta partes. Agora, é interessante a gente notar o seguinte: para o PT é um cenário muito complexo, porque o PT foi muito mal com o Gilmar Tato, né? Ajudou, claro, a ter segundo turno e tudo mais. Só que para o PT bancar de forma muito direta e contribuir para uma eleição do Boulos também é assumir que existe uma outra possibilidade de partido organizador da esquerda na principal cidade do país. Então, é claro que os candidatos do PT as lideranças do PT estão dizendo que estão apoiando mesmo o Boulos, mas para o projeto, para a estratégia do partido, é um momento muito difícil, porque se o PSOL e o Boulos conseguirem conquistar essa relevância, substitui o PT, e aí de forma muito complexa para o PT retomar a principal cidade do país. Queria falar também sobre a região do ABC, que sempre acaba sendo indicativo de alguma forma, né? Que já foi um cinturão vermelho, onde o PT governava em todas as prefeituras. E daí, pelo menos São Bernardo e Santo André tiveram a reeleição do PSDB, assim, com bastante expressividade, com mais de 60% dos votos. Agora, em Diadema, o de Felipe vai para o segundo turno, né? E Diadema, que é essa cidade, foi a primeira prefeitura do PT, tem todo esse histórico, né? Então é bastante importante recuperar, a esquerda recuperar de alguma forma o poder ali, lá em Diadema.
Olha, eu vou te falar que, assim, Diadema é importante, mas São Bernardo era uma... E o ex-presidente Lula falou isso em algumas entrevistas. São Bernardo era super importante para o PT. E não ter ido para o segundo turno realmente foi uma derrota muito ruim para o PT em São Bernardo, na casa do ex-presidente Lula. Então, talvez essa derrota tenha sido a mais representativa de que o PT ainda não conseguiu recuperar algumas coisas importantes que perdeu em 2016, no auge do antipetismo. Então, essa derrota em primeiro turno em São Bernardo, ela é bem complicada. A vitória em Diadema, a ida ao segundo turno em Diadema realmente é interessante para o PT, para os objetivos do PT, mas São Bernardo realmente foi um balde de água fria. E talvez a campanha não tenha entendido o momento, não tenha entendido quais eram as dinâmicas necessárias para reapresentar o ex-ministro e ex-prefeito Luiz Marinho para a população que sempre votou nele, principalmente dos bairros mais periféricos da cidade. Então, é um indicativo aí de que o PT precisa retomar uma organização nos lugares em que ele sempre se dava muito bem. Periferias de São Paulo, São Bernardo do Campo, o ABC como um todo, Santo André também foi bem tímida a votação do PT. Então, o PT ainda precisa dessa reorganização para retomar esses ambientes que ele teve durante 20 ou 30 anos.